Instrução espiritual. Basta um pouco. Por Chico Xavier. Disse-lhe Judas, Tadeu: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? João capítulo 14, versículo 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e, só com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto pelo mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade, com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeola sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi o material. O portador da boa vontade sabe que foi o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Livro Caminho, Verdade e Vida, Editora FEB, capítulo 134, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. É algo extraordinário prestar bastante atenção nesse conteúdo. Isto fará que compreendamos ainda mais sobre Jesus, quem é Jesus, e a divina missão de administrar a vida aqui no planeta Terra. Não só a vida dos humanos encarnados, mas também dos humanos desencarnados, dos animais, dos vegetais e também do reino mineral. Ele coordena tudo. Ele é o governador do planeta Terra. Ele é o governador dos nossos destinos. Quando o planeta foi construído,
há mais de 4 bilhões de anos atrás, ele já era Jesus, engenheiro sideral de Deus, construtor de planetas. Então ele construiu para nós o planeta, Terra, a Lua, e acompanha o planeta desde a sua formação. Bilhões de anos observando e cuidando do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. No reino vegetal, contamos com milhões de espécies. No reino animal, igualmente, milhões de espécies, de tipos de animais, de insetos. E todo esse movimento, ele conhece detalhes. E a própria matéria orgânica ou inorgânica obedece o comando do seu pensamento. Ele dá uma ordem mental ao vento e o vento obedece. À tempestade, ao mar. Ora, isso é algo extraordinário, porque pela ação mental dele, os bacilos, os micróbios, as bactérias, os vírus, igualmente se submetem à sua ação mental. Então é algo que nós precisamos conhecer quem é Jesus. Agora observemos, com todo o poder, com toda a sabedoria, com todo o amor, ainda assim, depois de ter enviado milhares e milhares de profetas e sábios e educadores por todo o planeta Terra, ele vem pessoalmente, há 2000 anos, revelar as leis de Deus e ratificar todo o amor e sabedoria de Deus na demonstração, por exemplo, curando um cego de nascença, curando um canceriano todo apodrecido, curando um aleijado, ressuscitando mortos. Então é algo extraordinário a chegada dele aqui da maneira mais humilde possível, mais simplória possível, numa manjedoura, no local mais humilde da terra. E, como Emmanuel disse, conversando com alguns homens simples, organizando grupos de pessoas, por exemplo, que pescavam para a própria manutenção da vida, como Pedro e André, Tiago e João, que eram pescadores, ele organiza a remodelação da vida terrestre, com as bases do amor. Ora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso é a base da redenção humana. Nós precisamos dessa remodelação com o amparo dele. Só que agora, no século XXI, já se passaram 2000 anos e a humanidade ainda não conhece Jesus. E mesmo aqueles que conhecemos, não conseguimos ainda implantar em nós os ensinamentos dele. Então é preciso que haja, da nossa parte, um interesse maior. Não no sentido fanático, religioso. Não tem nada a ver. Jesus nem fundou religião nenhuma. Ele fala das leis de Deus, revela as leis de Deus, fala do amor de Deus e comprova, ratifica o amor de Deus, curando criminosos, porque o cego de nascença não é um inocentezinho que nasceu cego. Foi alguém que cometeu crimes gravíssimos contra os olhos dos outros. Em Sidom, uma cidade que hoje pertence ao Líbano, era comum os senhores vazarem com ferro quente os olhos dos servos para puni-los, considerando alguma desobediência. Ora, imagina, nós gravamos na memória visual, na memória tátil, na memória auditiva, nas 5 memórias, tudo o que acontece conosco na fração do segundo e do milissegundo.
Imaginemos o cidadão desencarnado que andou furando o olho de alguém. O inferno que ele vai se sentir. Não existe o inferno é dentro de nós. Mas ele vai se sentir num verdadeiro inferno de tormentos, porque ele vai estar vendo o que ele fez, ouvindo o que ele fez e sentindo nas próprias mãos o que ele fez, com o ferro quente vazando o olho de um servo. Mas isso não é uma lembrança, como nós temos aqui no corpo de carne, não. É uma realidade, como fosse uma tela de plasma que abre-se ao redor dele, numa visão panorâmica de 360 graus, e ele vê aquilo dia e noite em cada fração do minuto, em tempo real. Não tem passado para o desencarnado. Fora do corpo de carne não tem passado, só tem presente. O passado de 100, 200 anos, 1000 anos, é como tivesse acontecendo tudo agora. Agora imaginemos o inferno que ficamos quando erramos. Porque não é castigo de Deus. Deus não castiga, Deus não pune. E Deus também não perdoa. Dá a cada um segundo as obras. Agora imagine o inferno que a pessoa fica quando erra após a desencarnação. Aí a pessoa vem para aqui, tem um câncer, tem não sei o quê, aí sofre, sofre, sofre. Aí quando desencarna, a família fala, agora ele vai descansar em paz. Vai descansar em paz coisa nenhuma. Agora que ele vai sofrer muito mais do que sofreu. Por quê? Ele vai observar tudo o que ele fez, na fração de cada segundo, de cada milissegundo. Está tudo à sua frente ali. A menos que ele tenha agido com toda bondade, com toda caridade, com todo amor, com toda humildade, com toda simplicidade, aí ele vai estar no paraíso, não é? Nesse paraíso das delícias do bem. Do contrário, vai ficar no inferno do sofrimento mesmo. Mas como? Mas não é castigo de Deus, não é punição, é a realidade que nós interagimos diretamente pelo que está gravado nas memórias. Ora, quem sabe disto vai procurar fazer só o bem, vai procurar viver só no bem, porque não tem como enganar, não tem como dissimular, não tem como fazer de conta que não aconteceu. É uma realidade muito maior do que a realidade material, porque o nosso cérebro é muito pobre, o cérebro físico, paupérrimo, né? Coisas que aconteceram há 10 dias, 20 dias atrás, nós já temos dificuldade de lembrar, coisa de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e uma dificuldade imensa de criarmos uma sequência de imagens e de sons. Agora, é difícil. Fora do corpo, não. Isso é uma realidade natural. Agora, imaginemos a delícia de você fazer só o bem, de você viver só no bem, de você não fazer mal para ninguém, de você trabalhar e honrar a vida com o trabalho digno e com as ações do bem, da alegria, da paz, da harmonia. Aí você está no céu, você está no paraíso. O céu é exatamente isso, né? Céu, leia-se mundo espiritual. Mas se o céu é dentro de nós, o inferno também é dentro de nós. Então, como Emmanuel disse, basta um pouco, não precisa muita coisa, basta um pouco, basta muito pouca coisa para que nós possamos alcançar o equilíbrio, a harmonia. Mas o principal é a humildade. Nós teríamos que lutar para conseguirmos uma vida com mais humildade, com mais simplicidade, com mais amor, com mais bondade, com mais afeto, com mais caridade, exatamente para que possamos ter mais saúde. Do contrário, estaremos catalogados e diagnosticados com as doenças mais esquisitas, principalmente as doenças psicológicas. E a pessoa deprime, fica deprimida, fica depressiva, fica magoada, fica triste, fica revoltada, fica angustiada, exatamente por conta da ignorância.
porque nós ainda temos dificuldade para pensar, falar e agir só no bem. Aí vivemos como doentes mentais. A maioria da humanidade, aliás, todos nós somos doentes mentais. Por quê? Toda doença física, na verdade, é o efeito da ação do desequilíbrio mental. Onde temos que procurar a cura é exatamente na mente. A nossa mente está doente. Ah, mas como alcançar cura das doenças mentais? Exatamente pensando no bem, falando do bem e agindo no bem, mas agindo só no bem. Aí, quem só pensa no bem, quem só fala do bem, quem só age no bem, esta pessoa está saudável. Porque as consequências orgânicas, não só psíquicas, mas orgânicas, serão do bem, serão da saúde, serão da paz, serão da harmonia. Então, se está no corpo de carne ou fora do corpo de carne, isso não tem a menor importância. O que importa é o que pensamos. Por quê? Ué, porque nós somos espíritos. Nós não temos uma alma. Nós não temos um espírito, como nos enganaram até pouco tempo. Nós somos o espírito, nós somos a alma. E estamos transitoriamente habitando um corpo de carne, que, aliás, em breve irá morrer. Ainda pode ser hoje ainda. O nosso corpo de carne poderá morrer. Por quê? Nós reencarnamos aqui com um tempo pré-determinado. Há um tempo para a desencarnação, onde o espírito será separado do corpo. Com a separação do espírito do corpo, imediatamente o aglomerado de matéria se decompõe, morre, se decompõe, volta para o reino mineral. Daí que há um tempo pré-estabelecido. Não adianta plano de saúde, médico, a melhor alimentação do mundo, não adianta. O tempo chegou, vai ter que deixar o corpo. Não tem essa de postergar. Ah, não, mas o fulano viveu mais 20 anos, mais 10 anos após o planejamento. Não tem como. O planejamento está ligado a futuras reencarnações nossas e daquelas pessoas que estarão também ligadas conosco, como mãe, como pai, como filho, como irmão, por conta das ações anteriores a um planejamento futuro para o grupo onde nós fazemos as nossas reencarnações. Ninguém é mãe por acaso, ninguém é pai por acaso, ninguém é filho por acaso. Não existe acaso. Existe um planejamento, existe uma pré-determinação, considerando as ações anteriores. Nós temos o livre-arbítrio para decidirmos sobre as escolhas a partir do momento de agora. Mas nós não podemos mudar nada que aconteceu ontem, anteontem, semana passada. Ali já foi gerado o determinismo. Por quê? As nossas ações mentais determinam quais serão as situações futuras. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E isso é maravilhoso, mas nós precisamos remodelar. É como Emmanuel se refere aqui à ação do Evangelho de Jesus. O Cristo iniciou a remodelação terrestre, mas um material bem simples, pessoas simplórias, uma aldeolazinha, não é bem humilde, aonde ele vai iniciar tudo. Ora, mas ninguém, nenhum filósofo, ninguém conseguiu dividir a história da humanidade. Nós estamos no ano de 2026, depois do Cristo. Nós temos uma história da humanidade antes do Cristo e temos uma história que inicia-se após a chegada dele. Então, ele está remodelando a vida terrestre
com as bases do amor. Nós precisamos aprender a amar. Isso é um desafio imenso, porque odiar qualquer um já sabe. Fazer o mal qualquer um já está preparado, considerando os abusos anteriores e toda ignorância acumulada até aqui. Mas amar, fazer o bem, agir só no bem, pensando sempre no bem de todos, nós vamos ter que aprender. É necessário que haja uma remodelação moral, intelectual, espiritual em todos nós. Então, isso é algo extraordinário. Essa remodelação que teremos que fazer em nós mesmos, enquanto espíritos imortais. E maravilha que seja assim. Muito importante que conheçamos Jesus, conheçamos o Evangelho e nos libertemos de todo o mal.